capítulo 2 de Hebreus, a partir do verso 11, fala: aquele que nos santificou, que foi Jesus, e vós que fostes santificados, que somos nós. Ambos viemos da mesma origem, tivemos a mesma origem, temos o mesmo Pai. A ponto de Jesus dizer: esses são nossos irmãos. Então, quando você olha para a Bíblia, para você como essa: como tu caíste, ó estrela da alva, está se dirigindo ao ser divino que é Satanás, que é a ideia, o comportamento de não se submeter a Deus, de não crer em Deus, de sobreviver dos seus próprios recursos, da sua própria sabedoria, e transformou essa sabedoria em um negócio. Então, como caíste a estrela da manhã, está se referindo a Satanás. E você vê a mesma profecia, que a princípio está no lado divino, faz uma ponte ao homem: ó reis, reis de Tiro, reis da Babilônia, você que oprime, você que domina, você que é oponente, você vai cair. Então, todas as vezes que tem uma entidade, uma organização, um ser humano aqui embaixo que está tendo êxito, sucesso, só está tendo porque tem o seu correspondente invisível, divino, espiritual. É só você olhar para a profecia de Daniel. Daniel, um servo de Deus que orou. Só 21 dias depois, o anjo trouxe a resposta. Isto porque o príncipe da Pérsia o impedia. O príncipe da Pérsia estava nos dois estágios: Dário, a sua parte humana, e o anjo, a entidade espiritual, o demônio, poder invisível. Então, quando você sobe ao alto monte do Senhor, quando você está em Cristo, você está acima de todos os nomes que se nomeia. O céu paralisa, amarra as entidades que era aqui na terra, tinha forças superiores à sua, que não fazia você vencer. Se o seu problema era problema de saúde, essa doença tem um suporte espiritual. Se o problema é de vício, esse vício tem um suporte espiritual. Se o problema é financeiro, esse problema tem um suporte espiritual. Quando você sobe em Cristo, quando você está em Cristo, e isso acontece quando você crê em nome do Senhor Jesus e aciona a profecia, o céu entrará em ação, porque Deus enviou anjos poderosos a serviço dos que herdam a salvação. Paralisa essas forças. Aí é a profecia, como no caso, as aves dizem: oh, mas é bom descanso, porque ninguém vai nos cortar mais, ninguém vai nos perturbar. É quando você entra no descanso. É quando você vê as promessas se cumprindo em você. É quando você se realiza. É quando emerge a tua força. É quando as bênçãos que já tinham sido conquistadas desde a fundação do mundo começam a surgir, começam a se materializarem. Tudo isso porque você entendeu que o descanso não se trata de um dia, foi um dia para a aliança antiga, como disse Jesus: o sábado não é maior do que o homem, é o homem que é maior do que o sábado. Entende isso? Você não tem que estar discutindo aqui com ninguém. Se alguém crê assim, amém. Se eles quiserem se esforçar, vão entender, e quando eles entenderem o contrário. Mas não é para você estar discutindo. Você só tem que crer. Então, tanto a profecia de Isaías como a de Ezequiel, ambos falam desse vencer os reis tiranos, abater. E aqui em Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus, tu és sineide da perfeição, cheio de sabedoria e de formosuras, que no seu estágio original estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas que te cobria, de sárdio, topázio, diamante, berilo, onix, jaspe, safira,
carbúnculo, e são vários. Tu eras querubim da guarda, ungido, estabeleci permanecia no monte santo de Deus, no meio das pedras preciosas andava. Esse é o lugar em que Jesus veio antes da fundação do mundo. Este é o lugar que nós viemos antes da fundação do mundo. Aqui nós éramos perfeitos. Eu já ministrei em outros vídeos, não vou estar ministrando agora, que nós, de certa forma, fomos induzidos por Satanás a ser auto-independente de Deus. É aquilo que Satanás disse para Eva. Ele disse para Eva, Deus disse que tu não pode comer desse fruto, porque se tu comer, certamente tu morrerá. Não morrerá nada, Deus está te enganando, Deus está te tapeando. Na verdade, é que Deus não quer que tu veja que tu é igual a Ele, que tu seja Deus. Então, quando nós estamos em Cristo, nós se unificamos a Deus, estamos do lado certo. E aí sim, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Pai, assim como eu e tu somos um, que vós seja um em mim. Pai, o reino que tu me deste eu dei a ele, vós sois Deus. Então, estamos do lado certo. Então, mas, segundo Satanás, ele se julga Deus independente de Deus. Ele não aceita ou reconhece Jesus. É uma oposição independente de Deus. Então, o Éden é uma réplica do que aconteceu no estágio original. Então, quando tem uma entidade humana oprimindo, responsável pelo mal, Deus conhece o seu correspondente espiritual. Nós só vimos aqui, nós só vimos a dor, nós só vimos a doença, nós só vimos o problema, nós só vimos os agentes do mal, seja organização, seja indivíduo. Mas Deus conhece o invisível. Todos nós viemos de lá. Tu eras querubim ungido, perfeito era no teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que achaste iniquidade em ti, e o teu interior se encheu de violência, pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte do Senhor, e assim farei contigo, ó querubim ungido, tirarei o teu brilho, e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei por terra diante dos reis, e te pus para que te contemplaste, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça, pois fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi cinza sobre a terra, e os olhos de todos que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, e vêm, tá, e vê tudo isso. Mas eu quero voltar para Isaías, só para te mostrar algo maravilhoso a respeito dessa profecia. Levantar-me-ei contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei, ó Babilônia, o nome e os sobreviventes, os descendentes, e a posteridades, diz o Senhor, reduzir-lhe-ei a possessão de ouriços, ou seja, essas terras inimigas, querendo o homem ou não, mais tarde se tornar-se-á mar. E por isso a profecia aqui no fundo será ouriço, mas vamos entendendo. Terá ouriços e lagoas de águas, e varrê-lo-ei como vassoura destruidora. Assim diz o Senhor. E quem poderá impedir o que eu disse? Quem poderá anular o que eu disse? Quem poderá me detê-lo? Assim diz o Senhor. Quando você entender tudo isso e assumir Cristo e para o alto monte do Senhor, é isso que acontece com teus inimigos. A princípio, o inimigo invisível. E se esse correspondente físico não se arrepender, ele está junto com o inimigo invisível, com a entidade. Você precisa entender tudo isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.